para Mogi Guaçu, entrevistar um ponta-direita fantástico, fez parte de um time sensacional, o único campeão brasileiro do interior. Estou falando do Guarani de 78. A resenha hoje vai ser com o capitão. Lembra desse ataque? Capitão Careca e Bozó, fantástico, lá na cidade de Mogi Guaçu, mais uma cidade do interior de São Paulo. Se você tiver um cara aqui na sua cidade, ô Daniel, põe meu contato aí. Nós estaremos na sua cidade conversando com o seu craque. Valeu, vamos lá? Bater um papo com o capitão. Vamos embora! Nós estamos na cidade de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Eu vou entrevistar um ponta-direita, rapaz, que fez muito sucesso no 15 de Piracicaba e depois no Guarani. Fez parte daquele ataque espetacular. Campeão brasileiro de 1978. Eu estou falando de capitão. Capitão, é um prazer estar falando com você. Agora sim, né? Opa, Shazam. Ei, capitão. Um abraço, Carlos. O prazer é meu. Que maravilha. Ô, capitão, você jogou aonde? Você começou aonde? Eu sou oriundo de Presidente Prudente, né? Eu sou nascido em Regente Feijó, uma cidade ao lado de Presidente Prudente. Comecei no Corinthians de Presidente Prudente. Foi quando eu vim para Piracicaba para o 15, final de 74, início de 75, eu vim para o 15. Você veio com um monte de gente boa também, que ninguém conhecia, de repente formou um time espetacular, todo mundo foi vendido, né? Todo mundo fez sucesso. Você lembra pra gente? Chegamos até a ser vice-campeão paulista em 76. Eu não sei de quem teve a ideia, acredito que deva ter sido do Romeu Ítalo Rippli, porque ele foi buscar no interior os melhores jogadores que jogavam, vamos dizer assim, numa segunda divisão, né? Que era o caso do Corinthians de Presidente Prudente, Catanduvense. O Corinthians de Presidente Prudente era você? Veio eu, Almeidinho, lateral esquerdo, apesar que ele passou antes pelo Catanduvense para vir para o 15. Veio o China, na sequência outro zagueiro que veio, depois foi para o Vasco. O Ivan veio do Araçatuba, Eloy veio de Rio Claro, Perrella veio do Catanduvense. Então se formou um time de, vamos dizer assim, pessoas mais jovens, de garotos, e se fez uma espinha dorsal de jogadores experientes, que era o caso de Getúlio, Fernando, Eloy e Benê centroavante. Os restantes eram garotos, eram praticamente garotos de 20 a 22 anos. Que maravilha. E estava subindo Paulinho, Nardella. Justamente, na época, já na sequência, subiu o Paulinho, Nardella. Paulinho ficou pouco tempo, né? Que acabou indo para o Vasco. O Nardella que permaneceu um pouquinho mais, foi para a Portuguesa, mas retornou antes de sair de Piracicaba. Depois daquele sucesso seu no 15, veio o Guarani. Do 15 eu ainda não passei ainda. Do 15 fui pro Santos. Foi pro Santos, verdade. Foi eu, Almeida, lateral esquerdo. Nós fomos emprestados pro Santos. Eu, Almeida, no retorno, disputei acho que um turno só do Paulista, fui pro Vasco. Aí foi eu e o Paulinho, Massarió, pro Vasco. Nós fomos juntos. E o Paulinho acabou ficando. Eu tive um problema de saúde, de hepatite. Fiquei assim uns 3 meses sem poder jogar. Aí o Vasco queria prorrogar meu contrato, aí tive alguns probleminhas lá dentro, assim, de não me ajeitar muito bem, preferi não voltar. E nessa minha volta a Piracicaba, depois de 15 dias, eu fui vendido para o Guarani. Então fui para o Guarani em vez de ficar no Vasco, né? Eu posso dizer que você foi um jogador de muita sorte, né? Você pegou o 15 com um timaço. Aí você foi para o Vasco, não se adaptou, voltou e pega o Guarani. O Vasco era um timaço também na época, você pegava Mazzaropi, o Orlando Lelé, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanata, Dirceuzinho, Roberto Dinamite. Dirceuzinho, ponta esquerda? Era um timaço o Vasco na época, né? Tive alguns probleminhas para jogar, porque eu tinha que fazer certas coisas que se eu estou errado ou certo, pela minha cabeça não me passava, que eu tinha que ir para dentro para um passar, eu tinha que ir para fora para passar por dentro, tinha que bater o escanteio para o outro cruzar. Falei, eu não consigo jogar, eu tenho que fazer tudo para os outros, não consigo fazer mais nada. Mais ou menos por isso eu não fiquei no Vasco. Resolvi não voltar. Tanto que o primeiro jogo do Guarani do campeonato 78 foi Guarani e Vasco. Eu não pude jogar porque eu ainda tinha contrato com o Vasco. E na sequência venci o meu contrato, fui devolvido para o 15
Mas nessa altura o Guarani já tinha me comprado, então aí já fui transferido diretamente para o Guarani. Né? E sua chegada no Guarani, como é que foi? Jamais naquela época pensaria que a gente pudesse chegar tão longe como nós chegamos, né? Porque era um time em formação, também era um time jovem, né? A maioria era o pessoal da base, você pegava aí, os 2 laterais eram da base. O Gomes tinha sido comprado do São Caetano, se não me engano. Também era jovem. O Renato era da base, Careca da base, Adriano, outro centroavante que já faleceu infelizmente, era da base. Né? Então eram 70% do time era da base. As contratações foram o quê? Eu, Bozó. Carlos, né, Zé Carlos veio já, né? Que já pela idade tinha ganho passe no Cruzeiro e tal. Então veio o Zé Carlos. O Zenon já estava no Guarani já há 2, 3 anos. Então também era um time muito jovem, né? Da mesma forma que eles, eu passei na base do Guarani em 1970, para você ter ideia. Só que eu também não fiquei. O seu Zé Eduardo foi me buscar lá em Presidente Prudente. Eu tinha 16 anos, fiquei umas 3 semanas e fugi, subi. As coisas de garoto, né? Fugi, depois voltei no Guarani depois de 8 anos. Faz um sucesso. Pois é. Como é que encaixou esse time? Como é que foi essa campanha toda do Guarani, esse brasileiro, né? Que todo mundo torcia pro Guarani, né? Pois é, o início, o Guarani perdeu o primeiro jogo, né? Pro Vasco em casa. Mas nós tivemos 2 jogos seguidos em casa. Um, acho que era com o Bahia, outro não sei se é CRB, CSA. E nós ganhamos os outros 2 jogos. Aí o time era um campeonato muito longo, né? De muitos clubes, tinha uns 70, 80 clubes na época. Né? Então você tinha que passar. Cada fase classificava 4, 5 equipes. E o início do campeonato foi assim. A gente não perdia, mas também não ganhava tanto, né? Mas era difícil perder. E o time foi classificando, foi se arrumando, se ajeitando. Porque veja bem, antes de eu chegar no Guarani, quem jogava de ponta direita? Às vezes o Miranda de ponta direita, às vezes o Renato de ponta direita. Então não tinha ponta direita. Então as contratações foram se ajustando, né? Foram se encaixando. Veio o Zé Carlos, encaixou no meio, eu vim pela ponta, encaixei por um lado. Tinha o Macedo e o Bozó pelo outro lado, se encaixou. Então a coisa foi andando, né? O Mauro era titular porque era convocado toda a seleção pré-olímpica, seleção de jovens, o Mauro sempre era convocado. O Miranda era destro, foi jogar pelo lado esquerdo. Então, sabe, foi um ajuste que não foi assim no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro jogo. Foi um ajuste que veio com o campeonato, com o tempo, né? E eu acredito que o Guarani cresceu no melhor momento do campeonato. Né? Nós tivemos uma derrota terrível, que muito se fala que o Guarani acreditou nele quando ganhou do Inter de 3-0. Eu falo que nós criamos vergonha na cara para fazer o que a gente tinha capacidade quando perdemos pro Remo de 5-2. Fomos para Belém, perdemos um jogo de 5-2. Contra o Inter, o Bozó, entrevistei o Bozó semana passada, ele disse que um radialista, um repórter, disse que era um ataque de riso. Capitão Careca e Bozó. E aí quanto foi o jogo? Eles não viram a cor da bola. Realmente foi um espetáculo o jogo, ganhamos 3-0. Isso a gente estava almoçando e a gente viu na TV o cara falando. Olha, isso é um ataque de riso, ataque de circo. Vai perder para esse time, Capitão Careca e Bozó? Nossa, foi um jogo. E o Carlos Alberto Silva, ele era um excelente motivador. Além de bom técnico, ele era. Ele pegava na cabeça da gente no psicológico e tirava o que podia. Então, foi muito importante isso também, porque ele sabia tirar de tudo que a gente tinha. Então esse jogo, é lógico que ele usou isso aí, né? Vocês ouviram? Lógico que ouvimos. Então, vamos ver. E aí? Então foi aquele show, né? Que foi 3, mas foi pouco. Era para ter sido mais até. Agora, Capitão Careca jogava pouca bola? O Careca... Eu que eu vi jogar, para mim,
Foi o maior centroavante que eu vi jogar. Sim, essa geração aí, que tá aí a Marina, o Luan, fala que Ronaldo, foram craques, Ronaldo. Mas pra mim, ele tinha tudo. Ele driblava, ele era rápido, se colocava bem. Ele era um jogador, você podia colocar em qualquer posição do campo que ele jogava. Você põe ele pro lado, ia jogar pelo lado. Você punha ele para fazer uma armação de jogo, ele sabia fazer. Tinha que jogar dentro da área, sabia fazer. Tinha que sair, sabia. O Careca é praticamente quase que perfeito. Ele é aquele jogador que jogava em todas as posições, se fosse necessário. Lógico que ele foi competente na dele ali, ainda bem que ficou só ali, né? Porque, além da habilidade, muito inteligente para jogar, né? No começo, assim, a gente até dava uns tapas nele, xingava, porque ele queria fazer um gol muito mais bonito do que o necessário, né? Aí, dá um bico na bola, põe para dentro logo, porque se ficava naquela ansiedade de ganhar os jogos, né? E às vezes a gente tinha a oportunidade de ganhar o jogo antes. E ele era muito precioso. Mas com o tempo, né, ele foi amadurecendo, porque era garoto, foi amadurecendo e as coisas foram se tornando até mais fáceis para ele, né? Porque definia logo, né? Que bom. O time era Neneca? Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, Capitão Careca e Bozó. Tinha o Macedo, né? A gente fala Capitão Careca e Bozó porque no final do campeonato começou a ficar jogando o Bozó, mas no início jogava o Macedo. E o Bozó entrava todos os jogos. E depois se efetivou o Bozó, né? O jogo do título era ponto corrido, né? Era... quando chegou passou acho que 4, 5 fases classificatórias. E aí quando chegou nas oitavas já era mata-mata, né? Aí nós pegamos o Sport Recife, ganhamos 2-0 lá, ganhamos 4-0 aqui. E depende da pontuação você decidia em casa, né? Foi o caso, por exemplo, com o Vasco tinha uma melhor campanha que nós fomos decidir no Rio. Né? Aí pegamos o Vasco, ganhamos em 2-0 em Campinas e ganhamos 2-1 no Rio. Mas a decisão foi no Maracanã. Agora o Palmeiras, por exemplo, a decisão já foi em Campinas pela campanha nossa, que era melhor que a do Palmeiras, né? Então o mata-mata era quem tinha melhor campanha decidir em casa. E aí o Leão inventou de chutar o Careca. Pois é até difícil assim da gente explicar. Você fala, foi pênalti, porque a bola está em jogo. O Leão veio e deu uma cotovelada. Mas a gente pensando bem assim, é difícil um árbitro marcar isso. É que o Leão também era muito marcado, muito chato, né? Era muito chato, então o pessoal ficava muito de olho nele. Então ele não podia fazer nada de errado, né? E naquele jogo, que era uma final, né? Primeiro jogo da final, ele cometeu esse erro. Realmente foi um erro grosseiro dele, né? E a gente teve a felicidade de ganhar o jogo em São Paulo. Foi 1-0, né? Gol de pênalti que o Zenon fez. Aí o Zenon não jogou o segundo jogo, né? Na decisão jogou o Manguinha. Manguinha era um volante, meia, mas era mais defensivo que ofensivo, né? Aí jogou o Manguinha, mas a gente tinha a vantagem de poder empatar o jogo, acabamos ganhando novamente, né? Então, aí com um gol do Careca, 1-0, né? O Careca fez o gol. Capitão, e daí? Como é que seguiu sua carreira depois do Guarani? Eu fiquei no Guarani de 78, só fui sair do Guarani em 82, mas em 81 eu fui emprestado para o Curitiba e retornei para disputar o Brasileiro pelo Guarani em 82, já fazendo outra função. Eu já jogava pelo lado esquerdo, não jogava pelo lado direito. 81, quando nós fomos campeões de Taça de Prata, eu já jogava de ponta esquerda, né? Jogava o Lúcio, o Jorge Mendonça, Careca, e eu jogava pelo lado esquerdo. 82, mesma coisa, jogava pelo lado esquerdo. Aí depois de 82 fui vendido para o Atlético Paranaense, que se formou aquele
timão que tinha o Atlético, um capitão Washington Assis. Washington Assis foi o maior sucesso. Depois foram pro Fluminense. Eu fui pro Palmeiras, eu fui pro Palmeiras, eles foram pro Fluminense. Palmeiras, você ficou quanto tempo? Fiquei um campeonato brasileiro. No outro ano, como era classificatório, o Atlético não classificou o Pinheiros, hoje é Paraná Clube, né? Eu fui pro Pinheiros na época, disputar o Campeonato Brasileiro junto com o Soter, com o Renato Sá, Nenê, um zagueiro que jogou aqui no Noroeste, Marília, e mais um rapazinho, um meia que veio do Vasco, o Atlético. Estou vendo ele na minha frente aqui, não estou lembrando do nome, Hernani. Hernani era um habilidoso, meio habilidoso, que era do Vasco do Rio, estava no Atlético. Somos em 5 pro Pinheiros, então o time do Pinheiros era quase que o Atlético Paranaense, né? Aí, depois disso, voltei pro Atlético e já comecei a voltar um pouquinho para as origens. Vim pro Marília e joguei um ano no Marília, joguei mais uma temporada de São José dos Campos, mas eu tinha moradia fixa em Campinas, né? Eu vim me aproximando, a hora que eu cheguei em Campinas, eu cheguei em São José, já morava em Campinas novamente, né? Porque ficava próximo. Aí o Guarani sempre me proporcionou uma segurança muito grande. Sou grato ao Guarani, porque eles diziam, o dia que você parar, no outro dia você está trabalhando aqui. E realmente aconteceu isso, sabe? Eu resolvi parar, tinha 31 para 32 anos, parei novo. Desci, morava 6, 7 quadras do Guarani, desci, era o Leonel, o presidente. Subi, presidente, parei. Tudo bem, amanhã você vem aqui, você vai começar a trabalhar. Comecei a trabalhar no outro dia. E aonde arrumou esse apelido, capitão? Capitão é o seguinte, nos tempos antigos lá, né? A gente vê, de vez em quando vê algumas novelas aí de época, né? Tinha lá o coronel, tem o capitão. E na minha cidade, Regente Feijó, tinha um senhor chamado Capitão Euclides. Chamava Euclides, mas ele tinha a patente de capitão, mas não era capitão, era em sentido de posse. Ah, tá. Então, a pessoa tinha mais posse, coronel, não tinha nada a ver. E esse senhor, ele ia eu morava, meu avô era dono do cartório, morava numa casa aqui, né? Tinha outra casa ao lado, que eu morava, nasci ali no fundo, e na frente era um salão de alfaiatarias, eram os alfaiates. E esse capitão Euclides, ele chegava cedo, porque ele era ponto político, ia discutir política, discutir futebol, era nessa alfaiataria ali. E esse senhor chegava lá e ele pegava os panos e colocava na perna, porque ele era idoso. Eu não me recordo disso, porque eu não me recordo nem do capitão Euclides. Eu conto a história que me contaram, que eu também não lembro dele. Ele colocava os panos na perna. Eu saía da minha casa lá do fundo gatinhando, e antes do velho chegar, os alfaiates me amarravam minhas pernas tudo com os panos para mexer com o capitão Euclides. Aí o capitãozinho aí, e pegou o apelido de capitão por causa do capitão Euclides. Porque eu fui começar a jogar futebol. Como que você chama? Rodolfo. Não, mas com esse nome você não vai jogar. Não, com esse nome. Rodolfo, não. Pô, mas ninguém te chama, não tem um apelido. Eu falei, não, me chamam de capitão. Não, então é o capitão. Aí então ficou o capitão. Que maravilha. Você parou que time? Eu parei no São José, 1986. Capitão, foi um prazer conhecer você pessoalmente, vi você jogar na minha juventude, ali acompanhei você, fantástico, um ponto inteligente pra caramba, no nosso 15, eu queria te agradecer, né? Muito obrigado por atender a gente aqui em Mogi Guaçu, né? Na hora do seu descanso aqui nessa chácara bonita. Foi um prazer estar conhecendo você. Eu agradeço, é uma satisfação muito grande, né? A gente tá fora do futebol um tempinho, às vezes a gente fica meio... só temos aquelas lembranças, é muito bom voltar a relembrar e conversar, passar alguma coisa que talvez o torcedor ou muita gente não conheça, né? Então é interessante, fico grato para você. Estou agradecido, muito contente, feliz por tudo isso.